Graça e paz. Quero mais uma manhã poder compartilhar com você de uma palavra abençoadora para a sua vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 23, verso 7, ou número 23, 7, como você preferir, que a palavra do Senhor diz assim: porquanto o miserável só pensa nos gastos. A sua parte A deste versículo. Uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado no nosso dia a dia é concernente aos nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a proteger os nossos pensamentos, resguardar. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a armadura espiritual, ele fala sobre o capacete da salvação. E eu creio que nesse entendimento da proteção do nosso crânio, na verdade como uma armadura de guerra, olhando pelo aspecto espiritual, poderíamos dizer que é uma proteção sobre a nossa mente, proteger a nossa mente, porque somos dioturnamente bombardeados por pensamentos que não trazem nenhum tipo de edificação à nossa vida. Salomão está dizendo aqui que o miserável só pensa nos gastos, ou seja, ele só está concentrado nos problemas, nas coisas negativas. Os pensamentos são pensamentos de opressão, são pensamentos de depressão, são pensamentos de tristeza. Mas, como servos do Eterno, nós precisamos aprender a salvaguardar a nossa mente. Por quê? Porque a nossa vida, na verdade, é aquilo que os nossos pensamentos se converteram. Ou seja, nós somos aquilo que nós pensamos. Nós realizamos aquilo que nós pensamos. E o nosso dia depende daquilo que nós pensamos. Então, se eu tenho pensamentos negativos, e pensamentos de depressão, e pensamentos de derrota, e pensamentos de falência, eu estou, então, decretando para mim um dia ruim. E eu preciso abrir o meu entendimento, porque o inimigo ele trabalha nos meus pensamentos. O inimigo começa a trabalhar e a lançar dardos inflamados contra a minha vida, porque a soma dos meus pensamentos, eles são expressos nas minhas palavras. E as minhas palavras, elas têm poder. E o inimigo, quando ele começa a trabalhar no nosso pensamento, ele sabe que se nós aceitarmos a sua ideia, e se nós acatarmos esses pensamentos de malignidade, fortalezas se levantarão em nossa vida. E aí, enfraquecidos e desprotegidos, nós nos tornamos escravos de algumas situações. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado para você não contaminar a sua mente, né, com pensamentos que não vão edificar a sua vida. Paulo diz que se nós devemos pensar em algumas coisas, e se devemos pensar, pensemos nas coisas que são lá de cima, pensamentos de bênção, pensamentos de conquista, de prosperidade, de vitória, pensamentos que venham a contribuir verdadeiramente para o nosso benefício. Eu e você nos alimentamos espiritualmente por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. São os dois meios que nós alimentamos a nossa mente. Então, às vezes, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos vendo, assistindo, o que os nossos olhos têm visto. A palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, quão grandes serão as trevas em nós. Nós precisamos tomar muito cuidado. A internet, a televisão, enfim, o ambiente onde nós estamos, essas coisas contribuem para o que vai ser formatado na sua mente. Aquilo que eu ouço, as conversações, o que a Bíblia diz lá no Salmo de número 1? Bem-aventurado, né? Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é aquele que o seu prazer está na palavra, em ouvir a palavra. Então, cuidado, porque nem todo ambiente
ele é apropriado para você. Você pode ser contaminado. E eu, se estiver contaminado, certamente vou comprometer todo o processo, todo o agir de Deus para a minha vida, talvez naquele dia. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 33. Vou adiantar aqui para a gente poder ser um pouquinho mais rápido. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 33. Vamos lá. Olha o que Paulo vai dizer concernente a essa questão do tipo de conversa que nós temos, o tipo de relacionamento, me perdoe, que nós temos. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando nós nos deixamos envolver por certas conversas que não acrescentam nada em nossa vida, nós estamos colaborando para que a nossa mente seja contaminada. E os pensamentos começam a surgir, e as fortalezas do maligno começam a ganhar força em nossa vida, e com isso nós passamos a sofrer o que chamamos de ataque na mente ou de batalha espiritual. A batalha acontece em nossa mente. Paulo diz lá aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, que a carne contende contra o espírito contra a carne. É os nossos pensamentos. São as coisas que nós vivenciamos diariamente, que às vezes tornam-se grandes batalhas em nossa vida. Então, como é que nós vamos vencer isso? Qual é o caminho que nós devemos adotar para que a nossa mente esteja protegida? O primeiro caminho que você deve adotar é o caminho de renovação do seu pensamento. Mude seus pensamentos e não aceite o fracasso, não aceite os pensamentos que não corroboram com a vontade de Deus para a sua vida. Lá em Romanos capítulo 12, verso de número 2, a Bíblia diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de experimentar, olha o que diz a palavra, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Renove seu pensamento. Sua mente, ela é uma mente rica, ela é uma mente poderosa, a sua mente tem tesouros. Não permita de forma alguma que o inimigo, aquele que está lutando contra o teu sucesso, contra a tua prosperidade, não permita que o inimigo ele comece a bombardear tanto a sua mente, trazendo pensamentos de destruição, trazendo pensamentos de negatividade. Não, renove a sua mente. Todas as vezes que você for bombardeado, é hora de pedir ao Senhor: Senhor, renove a minha mente. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor preparou para mim, o que o Senhor tem descrito na tua palavra, nas tuas promessas para a minha vida. Muitas vezes nós nos tornamos cativos dos nossos pensamentos, e quando nos tornamos cativos destes pensamentos, perdemos a visão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nos tornamos pessoas ansiosas, nervosas, inseguras, porque perdemos a visão daquilo que Deus tem para a nossa vida. E você não pode perder a visão daquilo que Deus tem para a sua vida, porque senão você vai limitar a sua visão, porque você está limitando a sua fé e automaticamente vai limitar a sua visão. Então, abra a sua visão, querido. Entenda que todas as vezes que você for bombardeado na sua mente, é hora de pedir ao Senhor uma renovação da sua mente. Para que isso aconteça, é necessário que você mantenha a sua mente aberta. Aberta. Paradigmas, conceitos, preconceitos, eles precisam ser quebrados em nossa vida. Nós precisamos entender que a qualquer momento Deus pode querer mudar o curso da nossa vida para de alguma forma nos abençoar.
A palavra não diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor? Então, as mudanças fazem parte do plano de Deus. E se Deus tem projetado coisas novas para a nossa vida, nós precisamos entender que se o Senhor tem coisas novas, nós estamos prontos para experimentá-la. Então, nós sabemos que o caminho de uma mudança, o caminho de algo novo em nossa vida, às vezes nos assusta, nos amedronta, mas a minha mente está cativa ao Eterno. E se minha mente está cativa ao Eterno, eu sei que Ele vai prover tudo aquilo que eu preciso. Isso é sinal de uma mente pronta e preparada, aberta para poder receber o que Deus tem para a sua vida. A maioria das pessoas que se encontram em depressão, em lutas e em desânimo, principalmente desanimadas, é porque elas perderam a perspectiva daquilo que Deus pode fazer. Perderam a visão. Né? Nos últimos dias eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho dito: o inimigo, ele não tem uma preocupação nesse momento de estar matando líderes. Não tem uma preocupação de estar destruindo, na verdade, definitivamente a vida de alguém. Não, ele está fazendo como nos dias de Sansão. Está querendo expor, está querendo colocar na vergonha, está colocando lá, derrotou, desistiu, desanimou, tirou a mão do arado. Quer, como fez com Sansão, amarrar nas duas pilastras para que todos possam ver a sua derrota, a sua falência. Mas eu decreto em nome do Senhor Jesus Cristo que a sua visão vai voltar e que você vai abrir o seu entendimento e vai ser renovado e vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Você está pronto para a vitória, você está pronto para vencer, e eu creio que o Senhor vai te abençoar, porque fiel é aquele que começou a obra e que vai concluir essa obra. Mantenha a sua mente em Cristo. Projete seus pensamentos para os pensamentos daquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. A palavra diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando eu mudo a minha mente, eu começo a experimentar coisas novas. Eu começo a vivenciar o novo de Deus. Porque a minha mente está em Cristo. Meu coração está em Cristo. Minha confiança está em Cristo. E com isso, eu vou transpassando todas as dificuldades. E parece muito normal que tenhamos alguns momentos em que a nossa visão fica meio ofuscada. Mas isso acontece muitas vezes porque nós nos distraímos e deixamos com que nossa mente seja contaminada e dominada momentaneamente por pensamentos que não procedem de Deus para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, que você hoje renove sua mente, que você hoje abra para entendimento novo, de coisas novas, e leve os teus pensamentos cativos ao Eterno. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar e que esse quadro vai mudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa. Eu quero agradecer você, em nome de Jesus, que tem acompanhado esses vídeos, que tem curtido esses vídeos, que eu espero realmente que ele seja bênção para a sua vida e para a sua família. Nós temos a nossa página no YouTube, Comunidade Vida com Propósito. Você pode acessar, se inscrever. Eu tenho certeza absoluta de que lá terá uma mensagem de bênção para a sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amanhã eu te espero em nossa igreja às 19h30 para uma celebração ao Senhor de conquista e de bênção. Fica na paz do Senhor Jesus.